A Bíblia é um dos livros mais influentes e estudados da história da humanidade. Ela é repleta de histórias épicas, personagens marcantes e eventos que, ao longo dos séculos, moldaram a civilização ocidental. Personagens como Adão e Eva, Noé e o Dilúvio, Moisés e a saída do Egito, José do Egito, entre muitos outros, são figuras que fazem parte do imaginário coletivo de milhões de pessoas. Mas, uma pergunta que surge com frequência é: será que esses personagens e eventos são realmente históricos? É uma questão legítima, já que muitas das histórias da Bíblia se misturam com mitos, tradições orais e, claro, uma forte carga de simbolismo. Então, a grande questão é: será que temos evidências arqueológicas ou documentais que corroboram, ao menos em parte, a veracidade desses relatos? Será que podemos encontrar vestígios que confirmem a existência dessas figuras e a ocorrência dos eventos descritos na Bíblia? A boa notícia é que, em alguns casos, sim. Embora alguns eventos e personagens da Bíblia possam ser considerados mais como mitos ou alegorias, existem artefatos arqueológicos que fazem referência a figuras e eventos bíblicos. Hoje, vamos explorar 3 desses artefatos, alguns dos mais antigos e significativos, que trazem menções a personagens bíblicos e, dessa forma, ajudam a responder essa pergunta: será que a história confirma a Bíblia? Vamos analisar isso mais a fundo. Primeiro artefato: a Pedra Moabita, ou Estela de Mecha. Vamos começar com um dos artefatos mais fascinantes e que possui uma conexão direta com a história bíblica: a Pedra Moabita, também conhecida como Estela de Mecha. Esse artefato data do 9º século a.C. e foi encontrado na região de Moab, que é atualmente parte da Jordânia. A estela é uma grande pedra, uma espécie de monumento, que foi erguida em homenagem ao rei Mecha de Moab, um personagem que também aparece na Bíblia, no 2º livro de Reis. A Pedra Moabita traz inscrições em uma escrita moabita, que é bastante semelhante ao hebraico antigo. Isso por si só já é interessante, pois temos um documento de um povo vizinho de Israel, que registra um evento que é simultaneamente narrado na Bíblia. Esse evento é um conflito entre o reino de Moab e o reino de Israel, que era governado pelo rei Omri e depois por seu filho Acabe. A história que a Pedra Moabita conta é que Moab, sob liderança de Mecha, se revoltava contra o domínio de Israel, que havia imposto pesados tributos sobre Moab. A Bíblia, no 2º livro de Reis, também descreve essa relação de subordinação entre Moab e Israel, e a revolta de Mecha é narrada de maneira semelhante. O que é mais fascinante aqui é que, enquanto a Bíblia descreve o evento da perspectiva israelita, a estela moabita o faz da perspectiva moabita. Na versão moabita, o rei Mecha conta que, ao longo da guerra, Moab estava sendo derrotada por Israel, mas que seu deus, Quemos, se voltou contra o povo de Israel e deu a vitória para Moab. É interessante notar que, ao contrário da Bíblia, que coloca a intervenção divina como favorável a Israel, a Pedra Moabita atribui a vitória a Quemos, o deus de Moab. Esse tipo de divergência nos detalhes é natural em relatos históricos, já que cada povo tende a interpretar os eventos de acordo com suas crenças e interesses. No entanto, o mais importante aqui é que temos uma confirmação externa do conflito entre Israel e Moab e da existência dos personagens envolvidos, como o rei Mecha. Isso já fortalece a ideia de que, sim, houve uma base histórica para o que é narrado na Bíblia. Agora, há algo muito interessante a ser considerado aqui. Embora a Bíblia e a estela moabita concordem em muitos pontos, os detalhes podem variar, o que nos leva a uma reflexão importante: como devemos ler esses textos? Eles são provas incontestáveis ou mais uma evidência que ajuda a fortalecer a plausibilidade desses eventos históricos? A resposta, como veremos, não é simples. Segundo artefato: a Estela de Tida. Passando para o segundo artefato, temos a Estela de Tida, que também data do 9º século a.C. A estela foi descoberta na região da Síria e contém inscrições que se referem a um rei arameu, que venceu 2 reis do reino de Israel e de Judá. Os reis mencionados são Jorão, de Israel, e Ocosias, de Judá, ambos personagens que também aparecem na Bíblia, no 2º livro de Reis. A história contada na Estela de Tida, embora não esteja tão bem preservada, descreve um grande conflito entre o reino de Arão, com capital em Damasco, e os reinos vizinhos de Israel e Judá. O texto menciona especificamente a vitória do rei arameu sobre Jorão e Ocosias, e a Bíblia também registra esse conflito no 2º livro de Reis. O que é particularmente interessante aqui é que a Estela de Tida faz uma referência à casa de Davi, mencionando Ocosias como pertencente à dinastia de Davi. Isso é relevante porque, pela primeira vez em um artefato arqueológico, temos uma menção explícita à casa de Davi, o que confirma a existência de uma dinastia real que se baseava em Davi, o lendário rei de Israel. Até esse momento, a existência de Davi tinha sido um tanto controversa entre os estudiosos, já que não havia muitas evidências externas claras sobre sua dinastia.
A menção na estela de Tidã é um reforço importante para a historicidade de Davi e sua dinastia. No entanto, também há controvérsias sobre a leitura exata da inscrição. Alguns estudiosos sugerem que a expressão Casa de Davi poderia ser interpretada de outras maneiras, como Casa do Amado ou Casa do Tio, o que levanta questões sobre a precisão da tradução. Apesar disso, a maioria dos especialistas concorda que a referência à Casa de Davi é uma indicação forte de que a dinastia de Davi era reconhecida fora da Bíblia, o que adiciona um peso significativo à historicidade de Davi e seus descendentes. Terceiro artefato, o obelisco negro de Salmanaser III. Por fim, chegamos ao terceiro artefato, o obelisco negro de Salmanaser III, um dos reis mais poderosos da Assíria. Esse obelisco data do final do 9º século a.C. e traz uma série de inscrições que relatam, entre outras coisas, a submissão de vários reis vassalos ao poderio da Assíria. Um desses reis é Jeú, o rei de Israel, que aparece no segundo livro de Reis como usurpador da dinastia de Omri, responsável por matar o rei Jorão e tomar o trono de Israel. No obelisco negro, Jeú é retratado se prostrando diante de Salmanaser III, pagando tributos ao rei assírio. O interessante aqui é que, segundo a Bíblia, Jeú não era da dinastia de Omri, mas foi tratado pelos assírios como parte da casa de Omri. Isso levanta algumas questões sobre como os assírios viam os eventos políticos em Israel e pode indicar que, para eles, o importante era o reconhecimento de Jeú como rei, independentemente de sua origem dinástica. A menção de Jeú no obelisco negro não apenas confirma a existência de um rei chamado Jeú, mas também coloca Israel como um reino vassalo da Síria, o que é consistente com o contexto histórico da época. No entanto, também vemos uma interpretação interessante da história. Enquanto a Bíblia descreve Jeú como um usurpador que derrubou a dinastia de Omri, o obelisco trata com um certo grau de respeito, colocando como parte do Império Assírio. Conclusão: como ler os documentos arqueológicos e a Bíblia? Agora que analisamos esses três artefatos, podemos tirar algumas conclusões importantes. O que fica claro é que a arqueologia não confirma nem nega diretamente a Bíblia, mas ela nos dá pistas valiosas sobre a historicidade dos personagens e eventos descritos nela. A Bíblia e os artefatos arqueológicos devem ser lidos com um olhar crítico e complementar. É importante lembrar que a história não é uma ciência exata. Os textos bíblicos, assim como os artefatos arqueológicos, devem ser analisados em seu contexto histórico, social e cultural. Isso significa que, embora possamos ter confirmação de certos eventos e personagens, os detalhes e a interpretação de cada um deles podem variar dependendo da fonte. A arqueologia e a história não são ferramentas para provar a Bíblia, mas para entender melhor o mundo antigo e os relatos que chegaram até nós. Em última análise, o que a arqueologia pode nos ajudar a fazer é ver como as histórias da Bíblia se alinham com a história real, ou, em alguns casos, como elas se distanciam. E, como sempre, cada caso deve ser analisado de maneira individual. Se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre um evento ou personagem específico, deixe nos comentários. Podemos fazer mais vídeos aprofundando essas questões. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.